Ou seja, para o Flamengo é tranquilo, pode até não receber os R$500 mil, mas por outro lado pode ter um jogador de volta, retornando e valorizado, porque o Hugo Souza nesse momento está valorizado. Salve, salve nação, saudações rubro-negras, bem-vindo ao canal Fla Total. E Hugo Souza de volta ao Flamengo. A gente vai conferir tudo sobre essa notícia aí, hein? Porque o Corinthians segue dando calote. Corinthians dando mais um calote no Flamengo, mais um calote aí no futebol, porque tá brabo, hein? Calote lá pra todo lado. E tudo sobre a preparação do Flamengo para encarar o Bahia, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo fora de casa, e o Flamengo focado aí no Brasileiro em busca do título, hein? Ainda acredita no título, e você, nação, acredita no título brasileiro? Eu, particularmente, acredito. Com o Tite eu não acreditava, não. Porque o futebol do Tite, o treino do Tite, eu não acreditava. Mas agora, com essa mudança e a chegada do Felipe Luiz, dá pra gente acreditar, hein? Vamos acreditar, levar fé na Copa do Brasil e no Brasileiro, hein? Mas vamos para as notícias aí do SBT Esportes Rios, crédito, link na descrição do vídeo, com essas notícias sobre o Hugo Souza, o que está acontecendo com o Hugo Souza, e esse calote do Corinthians, o que pode acontecer, porque era para ter pago o Flamengo até em 24 horas depois do jogo, e o Corinthians ainda não pagou, e também as notícias do Flamengo para enfrentar o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então bora pro vídeo, nação? Que o Flamengo tá se preparando para enfrentar o Bahia, esse jogo pelo Brasileiro, tá? Ah, tá. A luta pelo título ainda é um objetivo aí. Isso foi falado, verbalizado, não é mesmo, Vene Casagrande? Pois é. Isso aí. Vamos em busca do Brasileiro também. CBF pagando o salário do Pedro? Corinthians não pagando? Normal. Não pagando, Esperança renovada e uma nova missão para o Flamengo de Felipe Luiz. Agora pelo Campeonato Brasileiro. O novo treinador está acompanhando tudo de perto do time, desde a academia até a corridinha com os atletas. Felipe Luiz tem ainda trabalhado uma parte importante no elenco, a motivação e o espírito de vitória. Após a eliminação na Libertadores, os rubro-negros começaram a focar na Copa do Brasil. Mas com a vinda de Felipe Luiz, os objetivos são diferentes. Isso porque para o novo comandante ainda existe chance pelo Brasileiro. Quem não acredita não é Flamengo, né? Vamos bem dizer assim. Nós Tá aí o Alexandre para vencer, preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa, seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato, porém sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição e provavelmente vamos entrar em campo para vencer. O Flamengo está em quarto lugar Ele que será o desfalque, com 9 pontos a menos do que o Botafogo, líder da competição, e ainda tem um jogo a menos. Mas para a equipe de Felipe Luiz, o foco é de não jogar a toalha para o Brasileirão e manter o sonho vivo. Flamengo e Bahia se enfrentam às 19 horas na Arena Fonte Nova, com o objetivo de continuar sonhando no Brasileiro. Uma vez pra mim. Muito bem, agora sim, microfonado. Boa tarde. Seja bem-vindo Boa tarde. novamente à sua cadeira, Lucas Pedrosa. Obrigado. Boa tarde pra você. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Ô, Vene Luiz, vem cá. Por onde que a gente vai começar? Cheio de fofoca, né? Aí depois você não gosta que o povo te chame. Você até gosta, né? De Vene Dias. Entendeu? É o nosso papel. Aqui, ó. Primeiro, vamos começar com esse assunto que tá aí? Que é o Flamengo já recebeu ou não o dinheiro referente à multa do goleiro Hugo Souza. Lembrando que o Hugo é do Flamengo, para jogar contra o Flamengo, aquela multa. Corinthians, mó caloteiro, hein? Tá doido, um milhãozinho na conta, isso já havia acontecido, o Flamengo pagou. Essa multa tem que E ser dessa paga vez, antes, o não pode ser Corinthians depois. pagou. E dessa vez, o Corinthians pagou ou não? Você comentou ontem que são 24 horas. Explica essa situação, Exatamente. Mineiro. Eu acabei de questionar um dirigente do Flamengo sobre o pagamento dessa multa ao Flamengo, e esse dirigente me garantiu que até o momento o Pix não caiu na conta do Flamengo. Valor de R$500 mil. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians pagou até adiantado. Antes mesmo de a bola rolar, o Corinthians já tinha pago ao Flamengo. Nesse caso, não aconteceu o pagamento da multa, da multa pela escalação até o momento. E aí muita gente me questiona nas redes sociais o que acontece se o Corinthians der mais um calote no Flamengo nesse caso. Nesse caso, em relação à multa pela escalação, o Corinthians só pode exercer a cláusula de compra prevista a partir do dia 10 de outubro se pagar esse valor também. Ou seja, para o Flamengo é tranquilo, pode até não receber os R$500 mil, mas por outro lado pode ter um jogador de volta retornando e valorizado, porque o Hugo Souza nesse momento está valorizado. Mas se eles decidirem comprar, eles vão lá e pagam uma multa. É isso. Se eles decidirem comprar, eles vão pagar o valor da opção de compra E mais mais os a R$500 mil. Nada mais é do que. Mas, esses R$500 mil seria com juros. Entende? Sim. Aí teria a cobrança Mas de juros e igual quando mora. você quer muito comprar um tênis e você não tem dinheiro. Aí tu vai lá, passa o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, e aquele dinheiro não existe na tua conta, mas o quê? Só se vive uma vez. Até 3 vezes é sem juros. Passou de 3, aí tem juros. Só que a gente faz com juros mesmo. Entendeu? E o Pix? Nada ainda. Entendendo não tá. Mas é uma jogada aí do Corinthians, tipo, entender. Agora eu não tenho essa grana, mas quando eu for comprar, eu pago tudo no Devo, bolo. não nego.
Pago quando puder. Ah, mas isso não é novidade lá no Timão. Isso Olha, não é novidade. É verdade. Ué, não é novidade. E é por isso que se fala muito em fair play. O povo quer jogar pra mim, pro meu time, mas na verdade é isso aí, ô Lucas Pedrosa. É essa preocupação dessas, vamos dizer, aventuras financeiras que um clube que sabe que não consegue pagar e vai lá e faz uma dívida, vamos dizer assim, né? Sem dúvida alguma, Fernanda. Eu entendo que o Corinthians ele tem feito essa irresponsabilidade financeira desde o início da temporada, quando ele traz um jogador também agora que ganha mais de 3 milhões de reais dentro do futebol brasileiro, devendo quase 2 bilhões de reais. O Corinthians está virando uma bola de neve, mas pelo visto eles não estão situação absurda com isso. Muito pelo contrário, esse investimento é para ter um retorno dentro de campo, que eu acho um absurdo. Eu já falei aqui diversas vezes, não é só o Corinthians que pratica inadimplência dentro do futebol brasileiro, mas o Corinthians acaba sendo o caso mais escancarado. Se ele tem que pagar um goleiro para jogar contra o time que pertence ao goleiro, ele deveria pagar. E ele não paga. O Cuiabá, por exemplo, é um time que está na zona de rebaixamento, que provavelmente vai ser rebaixado, que perdeu um jogador para o Corinthians. Então, assim, o Corinthians ele continua cometendo essas irresponsabilidades e teoricamente, está brigando na zona de rebaixamento brasileiro, mas está lá na Copa do Brasil e está também na Copa Sul-Americana, com jogadores que ele praticamente não consegue pagar. Então, assim, eu já falei 1000 vezes, fair play financeiro é para isso. É para que os clubes tenham responsabilidade e para que o futebol brasileiro tenha igualdade de condições. Dessa forma, isso aí. Vou tentar aqui, ó. Fechei contigo. Compro o teu jogador e não pago o seu jogador, tiro o seu jogador, tiro sua força dentro de campo e ainda tem o jogador pra mim, mas quando der eu pago. Eu não gosto disso, não. Eu acho o golpe tá aí. Doping financeiro. O golpe tá aí. Não é nem questão de ser fair play financeiro, não. Isso é doping financeiro. Gente, na boa, esse exemplo que o Pedrosa acabou de mencionar do Cuiabá é um absurdo. Eles contrataram um dos melhores jogadores do Cuiabá e não pagaram até o momento, estão devendo 11 milhões de reais ao Cuiabá, que é um clube que briga diretamente com o Corinthians na briga para não ser rebaixado para a Série B. Então eu acho um absurdo a postura do Corinthians, mas... Essa lei de fair play financeiro tem que ser aprovada no Brasil mesmo. O valor da opção de compra é de 800 mil euros por 60%. Aí o Flamengo manteria 40% desse jogador para uma venda futura. Ô, Vene Casagrande, a informação de agora, a gente viu o Alexandro falando ali, ele não foi relacionado com o jogo. O Flamengo acabou de anunciar que ele teve um desconforto muscular. Segundo o Flamengo, ele não tem lesão, ele vai ser apenas poupado para esse duelo, que é um duelo importante pelo campeonato. É isso que é o fair play financeiro que tem que ser aprovado, é evitar times gastar o que não tem para gastar e continuar dando calote aí no caso do Corinthians, né? Porque tá feio demais. Fair play financeiro é o time não gastar aquilo que tem para gastar. O Flamengo contratou caro, bem, mas com recursos que tem. Botafogo a mesma coisa, lá o Textor cheio da grana, mas tem recursos, né? Ele é o dono do Botafogo agora, então ele tem recursos, o Botafogo tem recursos. Agora o Corinthians contratar que nem o Depay, todo aquele investimento, todo aquele valor de salário, sem ter como pagar, devendo outros clubes, devendo Flamengo, Cuiabá e tantos outros, aí vem, consegue contratar, consegue, né, em vez de pegar um dinheiro para pagar uma dívida, traz mais jogador, aumentando ainda mais sua dívida, aí é um absurdo. É isso que o fair play financeiro tem que cuidar, porque senão vai virar bagunça, mais do que já está, né, em alguns clubes. Essa bagunça. Mas eu acredito que na ausência do Alexandre, o Ayrton Lucas, embora tenha feito partidas bem aquém do que ele pode apresentar, o Ayrton Lucas pode suprir essa ausência do Alexandre aí, que fez uma boa partida contra o Corinthians, inclusive fazendo o gol da vitória. Internamente, Vene Casagrande, lá dentro do Flamengo, o que a gente está passando uma leitura aí em relação ao Felipe Luiz, ao Alexandre, aos jogadores, é que não se briga só pela Copa do Brasil, se briga também agora pelo Brasileiro também? Olha, eu acho que o Flamengo não pode jogar a toalha em nenhum momento. Embora, se a gente parar e analisar o cenário, é um cenário totalmente difícil. Mas o Flamengo tem que pensar em vencer sempre. Inclusive, antes do jogo da volta... Vamos lembrar de 2009. 2 jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar de 2009. São rivais para incentivar, fortes, né? E esses 2 jogos podem servir de preparação para esse duelo com o Corinthians, que eu vejo como um duelo extremamente importante e até o momento da temporada o duelo mais importante. Porque o Flamengo nitidamente, até mesmo na postura pela diretoria do Flamengo, de pedir para mudar a data da Copa do Brasil, está priorizando a Copa do Brasil. Sim, eu concordo com essa postura porque eu vejo a Copa do Brasil bem mais tangível ao Flamengo do que propriamente ao Campeonato Brasileiro. Viu a palavra que ele está usando agora? Você viajou? Ele está lendo aquela apostila da banca de jornal para fazer concurso. Então explique, Vene, o que é tangível? Tangível é algo que você pode... A se tocar. É isso, exatamente. Você acessível. Pode... O intangível é como se fosse um sentimento, por exemplo. Entendeu? Meu amor por você aí do outro lado é algo intangível. Ou inalcançável. Deu pra entender? Deu pra entender. Expliquei bem, professor? Obrigado, Vene, você que tá de óculos, você que é o professor. Ô, Lucas Pedrosa, como você faz essa leitura ali? Eu também acho que o brasileiro, ele é um campeonato tão surpreendente, né? E tão... ele muda o seu cenário. Em algumas rodadas você olha, por isso que eu acho tão precoce, quando ainda no primeiro turno, tal time tem tantos % de chance de cair. Eu acho isso muito... eu acho isso muito ruim, porque eu não consigo... Eu consigo ver, ainda no primeiro turno, por exemplo, um time que, cara, calma aí, já cair agora...
né? Sim. Enfim, e pro título a mesma coisa, ô Lucas Pedrosa. Você calcula a matemática. A matemática ela é praticamente indiscutível. Só que o futebol ele não é uma ciência exata. Ele acontece coisas, por exemplo, o Fluminense tinha 8 pontos, estava na zona de rebaixamento, praticamente rebaixado, e já conseguiu sair da zona do rebaixamento com a vitória de ontem. Então, assim, em relação ao Flamengo, eu não vejo o Flamengo sendo campeão do Campeonato Brasileiro. Pra mim é zero chance. Eu cravo aqui, é zero chance do Flamengo ser campeão brasileiro. Mas o Flamengo tem que jogar o Campeonato Brasileiro. Ele crava. Alcançar as primeiras colocações, porque isso vale dinheiro. Eu gosto Cada colocação assim, que você amostradinho. ganha, você consegue ganhar um dinheiro a mais. E o Flamengo tem que se preocupar em quê? Independentemente das outras competições, da outra competição que é a Copa do Brasil, em classificar direto para a Libertadores, em ficar entre os 4. Porque se ficar levando o Campeonato Brasileiro no banho-maria, pode ser ultrapassado e pode ir para pré-Libertadores. Então, na minha visão, o Flamengo tem que sempre ter o foco de vencer todos os jogos, de conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, pro lado financeiro, pro lado esportivo. Agora, falar em título, eu acho isso utopia, intangível. Eu não vou falar sobre esse assunto com vocês, eu vou só perguntar. Toda vez que acho que agora a grande imprensa e até... Você sabe como é que vai ser agora, Sim, né? sim. Deixa eu chegar negócio desses negócios assim, Entendi. né? Vão falar muito disso. Inclusive uma pessoa que vai falar também, entendeu? Vai Aí falar? vai Não, falar. não vou Ele vai falar, começar. Marcos, não Aí vou eu falar. vou começar o quê? Eu não vou falar. Porque sabe negócio de médico que não pode operar o filho? Não vou falar. Sabe? Eu não tenho capacidade. De falar qualquer coisa. Não tem. Eu não posso, porque eu faço parte do processo. Então eu não vou falar sobre isso, eu vou só perguntar, entendeu? Eu vou perguntar pra você, vocês sabem disso. Eu sempre gosto de motivar aqui os torcedores cariocas. É isso aí, não, ainda dá pro Vasco, ainda dá pro Fluminense, ainda dá pro Flamengo, vambora. Mas sobre este assunto, eu Eu não vou falar opinar. então. O Botafogo tem 57 pontos. Para com isso. Por que O você tá Palmeiras falando tem do Botafogo agora? 56. Cadê? E o Fortaleza tem 55. O Flamengo, com um jogo a menos, tem 48. Desculpa. Esse jogo a menos, só para ressaltar, é contra o Internacional, que vem numa crescente absurda, e esse jogo é no Beira-Rio. Não dá. O Flamengo não vai ser Acabou campeão. esse- Não, pra mim, tá entre Botafogo e Palmeiras. Eu não descarto Fortaleza também não, porque o futebol é isso aí, né? Tá correndo por fora, mas se eu tivesse que apostar, E agora Botafogo tá ou correndo Palmeiras? só com isso, né? E ó, Foi eliminado do atrás do Sul-Americano. Flamengo está São Paulo com 47, Bahia com 45 e Internacional com 45. Que eu Então, falei pra com mim, você a ontem? disputa do Flamengo... Que eu falei? é muito Recuperação do mais- Internacional, hein? Tava lá embaixo. Pode falar. O quê? Mas você me falou várias coisas. Eu falei daquele, né? Eu falei, tem um time também que eu tô preocupada. Ah, ela falou de São Paulo. Ela falou de São Mas Paulo. no Brasileirão? Não quero falar sobre isso, Alceu. Olha só, eu vou te falar aquilo que eu te falei, quando você me falou Respeitem isso. os meus medos e o meu respeito. O seu único medo tem que ser um verde. E o Palmeiras é enjoado. Olha só, a gente vai falar do Vasco agora, mas pra dizer que a CBF vai pagar, vai honrar. Não, na verdade, Como é só que para vai ser ser? justo, Um a minutinho. FIFA vai pagar o valor do salário do Pedro A na FIFA. CLT. A Isso. FIFA. E o Flamengo está costurando o acordo com a CBF para que a CBF pague o valor do direito de imagem. Porque, pela regra, a FIFA paga do salário CLT. O que é salário CLT? O que está ali na carteira assinada. E, geralmente, o salário é dividido entre CLT e direito de É imagem. meio a meio lá, é? 60%. 60%, geralmente, eu não tenho como cravar que do Pedro é isso, mas 60% CLT e direito de imagem é até 40%. Muito bem, olha só. É isso aí, nação. Mais um calote do Corinthians. A gente segue aí com o Corinthians dando calote em todo mundo. Calote no Flamengo pela compra do Mateuzinho. Calote no Flamengo agora pelo Hugo Souza. Calote no Cuiabá. É um absurdo tanto calote que o Corinthians está dando aí no futebol. E segue dando, hein? Contratando caríssimo o Depay aí. Ainda mais se for rebaixado. Olha, que coisa, hein? Que coisa, hein? Mas essa possibilidade existe do retorno do Hugo Souza, claro. Se o Corinthians não exercer aí a compra do Hugo Souza, ele acaba voltando. O Flamengo pode levar um calote? Pode, de 500 mil, que foi a multa, né, pela escalação do jogo. Mas, se não pagar essa multa, o Hugo volta para o Flamengo, disputaria ali a posição com o Rossi e com o Matheus Cunha, mais precisamente com o Rossi, né, no momento, e voltaria um Hugo valorizado, né? Ele saiu do Flamengo muito desvalorizado, com muitas falhas, mas volta agora valorizado, fazendo grandes atuações pelo Corinthians. Há essa possibilidade, mas eu não acredito. Eu acho que o Corinthians vai dar um jeito aí de comprar o Hugo Souza, tá precisando do goleiro, e com isso, comprando, né, os direitos federativos do Hugo Souza, tem que pagar a multa junto, aí com juros, né, com a correção lá pelo atraso no pagamento da multa. E outra informações sobre o Pedro, né, a FIFA pagando metade do salário do Pedro, que já é uma ajuda boa, um salário alto, e ainda tentando negociar o restante com a CBF. E o Flamengo que vai encarar o Bahia, né, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Eu ainda acredito no título agora. Antes eu não acreditava, mas agora ainda dá para chegar. Claro, é só o Flamengo desenvolver o futebol que a gente sabe que o Flamengo pode desenvolver, né? Então, tem um jogo importantíssimo contra o Bahia. Se o Flamengo ganhar, e claro, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza conseguirem aí tropeçar na rodada, o Flamengo se aproxima mais ainda e fica ali, né, colado com um jogo a menos, jogo difícil, Internacional que
que vem numa retomada incrível, como melhorou o Internacional, tá subindo na tabela e jogando bem. Então, assim, é um jogo atrasado, mas é um jogo difícil, que é na casa do Internacional. Talvez se fosse naquela época, o Flamengo até tava melhor, né? Ainda com o Tite, o Flamengo teria conseguido talvez os 3 pontos, mas agora será um jogo duro. Pode conseguir os 3 pontos? Claro, mas é um jogo duríssimo. Certo, nação? Você aprovaria a volta do Hugo Souza para o Flamengo? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa possível volta do Hugo Souza ao elenco do Flamengo. E claro, mais uma vez, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e deixa seu like para fortalecer o nosso trabalho. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.